que eu sou apaixonada, que é a temática de gestão de pessoas e a temática de inovação. E não existe tecnologia per si, né? Tecnologia pela tecnologia. Ela só faz sentido se ela tiver a serviço de pessoas, né? E falar disso, eu acho que é muito legal. E falar disso em governo, que eu acho que é um tema que ele é muito rejeitado, sabe? As pessoas falam assim, as coisas de gestão de pessoas é coisa daquela turma do RH, né? E cada vez mais, principalmente nesse movimento de inovação, lidar com pessoas, né, e questões atitudinais têm se tornado cada vez mais fortes, e eu acho que a gente tem que falar disso. Eu preparei uma apresentaçãozinha aqui para me guiar um pouco das coisas que eu quero compartilhar, coisas que eu venho estudando e trabalhando, e vamos ver se eu consigo compartilhar aqui com vocês. Vamos ver se dá certo. Deu certo? Apareceu a minha apresentação? Apareceu sim, Marisol. Tá ok. Ótimo. Só para eu saber se estava aparecendo ou não. Bom, então, vou falar um pouco dessa questão da inovação e da gestão de pessoas na organização pública, né, nas organizações públicas. Hoje, atualmente, eu sou coordenadora do Laboratório de Inovação em Governo da ENAP. A ENAP é uma escola de administração pública, né, Escola Nacional de Administração Pública. Ela é uma autarquia vinculada ao Ministério da Economia. O Genova, que é esse laboratório de inovação, ele surgiu lá em 2016 numa parceria com o MindLab, que foi o laboratório de inovação do governo da Dinamarca. Então, vem desde então fazendo aí experimentação em governo, trabalhando com design em governo, né? E eu já estava na ENAP, já trabalho na ENAP desde 2001, com essa agenda de capacitação, de formação de servidores, né? E venho estudando gestão de pessoas, e vou juntar um pouco o que eu aprendi, tentar compartilhar um pouco aí da minha trajetória, o que eu venho estudando e tentando conhecer, né? Então, discutir um pouco as limitações das estratégias de gestão de pessoas do governo. As pessoas acham que existe um mito, né, de que o governo não inova, porque servidor público é mais burocrático, é mais preguiçoso, mais moroso, mas tem muitas limitações do contexto que eu acho que a gente tem que colocar e que a gente tem que enfrentar em algum momento para poder inovar. E depois falar um pouco sobre como que a gente inova, né? Que competências que a gente tem que ter para inovação, o que a ENAP tem feito, o que o Genova tem feito enquanto laboratório, o que a gente tem estudado, o que eu sou servidora pública, eu quero inovar. A gente tem visto muitos servidores públicos querendo inovar e não sabem nem por onde começar. Falam, Mari, por onde eu começo? Então, acho que eu vou dar um pouco esse panorama, assim, de coisas que a gente pode fazer, né? Quando a gente fala de gestão de pessoas no setor público, o que a gente sempre busca, e existe uma busca incessante por isso, que é o tal do alinhamento vertical e horizontal, que você tem lá, a organização tem uma meta, né, a ser alcançada, e as políticas e práticas de gestão de pessoas vão contribuir para aquela meta. E você também tem que alinhar todos os subsistemas de gestão de pessoas, né? Eles têm que um conversar e dialogar com o outro. Só que o que a gente tem hoje? A gente tem aqueles modelos que a gente chama de normativos prescritivos. E o que é isso? É a receita de bolo. Então faz o seguinte, faz um mapeamento de competências, mede os gaps das competências, depois você treina as pessoas e aí tudo vai ficar lindo. Ou faz uma avaliação de desempenho, 360 graus, com múltiplos avaliadores, e aí vai dar tudo certo. Só que na prática, no setor público, a gente percebe que nem sempre isso funciona do jeito que a gente gostaria que funcionasse, né? Então, quando a gente vai falar dos subsistemas, é importante a gente dizer que tem muita... o nosso modelo ele é muito ruim. Primeiro, o nosso modelo de recrutamento, né? Como que a gente recruta pessoas no setor público? Via concurso público. Eu não sou contra o concurso público, eu acho que é importante, né? Infelizmente, a gente tem uma cultura muito grande ainda de paternalismo, e se não tivesse um sistema, não teria como, mas a gente não necessariamente recruta as pessoas com maior competência para os cargos. E a gente também não busca uma posição
para o qual a gente está preparado e a gente gostaria de trabalhar. Eu gosto muito de dar até um exemplo de um cunhado meu que fez um concurso para a polícia, sabe? Para a polícia militar, e foi reprovado na avaliação psicológica. Aí veio me procurar, né? Falou, Mari, você, cunhada, psicóloga, me ajuda aí. Ele é bibliotecário, ele ama biblioteconomia, arquivo, né? Fez uma segunda graduação em arquivologia também. É uma pessoa que gosta de estudar, de ler. E aí eu falei para ele, vem cá, mas você quer ser policial? E ele falou assim, eu não quero, mas eu quero ser concursado, eu quero ter a estabilidade. Então, esse modelo que a gente assumiu de provas de conhecimento só, ele é muito frágil, né? Então, não necessariamente a gente recruta as pessoas com as competências que realmente a gente precisa. E depois que ingressou, você não tem, né? Vou fazer o caminho contrário dessa imagem, um modelo de ascensão muito não tem um modelo de ascensão. Numa empresa privada, você consegue promover a gerente ou promover de um analista júnior para um analista pleno, para um sênior, para um master plus. No setor público, não, né? É tudo muito engessado, muito amarrado, não tem muita trajetória de carreira. Então, por isso que acaba que as avaliações de desempenho também não funcionam. Porque, assim, a avaliação de desempenho ela faria sentido se ela tivesse uma consequência que fosse um modelo de ascensão, ou que tivesse algo que fosse mais relacionado para as entregas. Então, os nossos modelos de avaliação de desempenho também são muito ruins. E o nosso modelo de gestão por competência, que a gente já tentou implementar, eu já participei, olha, já vi inúmeros modelos sendo testados, montados de gestão por competência, e no final tem um esforço enorme para mapear essas competências, para medir essas lacunas de competência dos servidores, e na prática, quando faz o curso, a pessoa não vai lá participar. E também impacta o modelo de capacitação. Então, toda essa integração do subsistema de gestão de pessoas, ela se dá de forma muito ruim. Claro que tem níveis de maturidade diferentes entre as organizações, é diferente do governo federal para os governos subnacionais, com certeza, se a gente pesquisar, vai perceber que tem diferença, mas, no fundo, esse formatinho de que tudo vai se integrar e vai ser lindo, ele não funciona em nenhum lugar do Brasil. Então, quando eu comecei a estudar inovação, comecei a questionar um pouco se a gente tem que perseguir tanto esses modelos, essa receitinha do bolo, né? Faz uma capacitação, faz uma avaliação de desempenho, implementa a gestão por competência, ou a gente tem que começar a criar coragem de inovar um pouco, sabe? E eu vou falar um pouquinho disso um pouquinho mais para frente. E comecei a tentar investigar um pouco por que será que esses modelos não funcionam, né? Por que será que isso não dá certo? E aí, estudei muito, né? Depois eu vou disponibilizar essa apresentação, mas peguei uma série de diagnósticos aqui e tudo mais, de referências da literatura, né? De como isso está funcionando. E aí, o que esses diagnósticos todos trazem? Que a gente, sim, teve uma super recomposição salarial, né? Em alguns níveis de governo, que os salários do setor público eles são atrativos, sim, né? Não é à toa que os concursos públicos são tão requisitados, digamos assim. A gente teve, sim, muita melhoria de tecnologia, até de instrumental, por exemplo, de sistemas de avaliação de desempenho. Os ocupantes de cargos e o serviço público, no geral, teve um aumento de escolaridade, né? Nos anos recentes, a maior parte dos concursos públicos começou a exigir nível superior, então a gente tem muito menos gente com nível intermediário. E houve, sim, né, uma recomposição da força de trabalho, mas o impacto em desempenho a gente ainda não conseguiu alcançar. E por quê? Porque a gente tem tentado conseguir melhoria de desempenho acreditando que a tomada de decisão ela é um processo 100% racional. Só que ela não é. Eu gosto até de dar um exemplo e pergunto para as pessoas assim, quem aqui é motorista, né? Aqui sem a plateia, mas assim, você que está aí assistindo, se você é motorista, você alguma vez falou no celular dirigindo? E normalmente quando eu pergunto isso nas plateias, 100% dos motoristas já falaram no celular dirigindo. E aí eu faço a seguinte pergunta,
o que é mais importante? É a sua vida ou é aquela ligação? Ou é aquele telefonema? Ou é falar no celular naquele momento? Claro que, racionalmente, o mais importante é a minha vida. E eu sei que falar no celular coloca em risco de eu sofrer um acidente. Todo mundo sabe disso, mas mesmo assim a gente continua falando, e eu que dou esse exemplo em todo lugar, quando eu me vejo, eu estou dirigindo e falando no celular. Por que a gente faz isso? Porque a nossa tomada de decisão, o nosso comportamento, ele não é 100% racional. E o que esses modelos de gestão de pessoas acreditam? Vamos fazer coisas 100% racionais que as pessoas vão se comportar. Então, assim, quando a gente monta um modelo de avaliação de desempenho, por exemplo, o que a gente pensa? Não, a gente avalia a pessoa, ela vai ficar com medo de tomar uma nota baixa, e aí ela vai se desempenhar melhor para ter uma nota alta. Só que isso pressupõe uma racionalidade que não necessariamente isso acontece. Então, eu comecei a estudar muito economia comportamental, né? Tenho estudado muito tomada de decisão e como o comportamento funciona, né? Esses estudos da chamada economia comportamental, e as pessoas nem sempre se comportam nessa lógica racional. Então, a gente tem que começar a pensar outras formas de lidar com as nossas equipes no serviço público, né? Eu trouxe um outro exemplinho aqui que é muito legal, até um colega nosso, Antônio Claré, que está fazendo aniversário hoje, inclusive, que tem numa apresentação dele, né? Esse foi um experimento que eles fizeram lá no Reino Unido, colocaram uma máquina de café e a pessoa poderia se servir e contribuir, lá era com $2, né? Aqui a gente adaptou e colocou R$2, né? E eles queriam medir a honestidade das pessoas. Então, estava lá a máquina de café, eles colocaram e perceberam lá a caixinha da honestidade. Se vocês olharem aqui nesse gráfico, numa semana as pessoas contribuíam muito, na semana seguinte nem tanto, na outra contribuíam mais, na outra nem tanto, na outra mais, na outra nem tanto, na outra mais, na outra nem tanto, na outra mais, na outra nem tanto. Então, semana sim, semana não, a contribuição ela apresentou quase que um padrão, digamos assim. E aí, quando a gente pergunta para as pessoas o que elas acham, né, de por que isso aconteceu, sempre vem aquelas respostas, era a semana do pagamento, as pessoas recebiam por semana, né, ou, sei lá, sempre vem umas respostas bem racionais. Mas o que determinou essa caixinha da honestidade foi isso aqui. Numa semana, eles colocaram atrás da caixinha da honestidade uma foto de um olho, na outra flores, na outra um olho, na outra flores, na outra um olho. Quer dizer, então, eles fizeram um experimento mostrando que simplesmente o fato da pessoa acreditar que estava sendo observada já gerava uma mudança de decisão. E por que eu estou trazendo esse exemplo? Porque não é racional, né? Não tem uma pessoa de fato olhando ali, é só um olho, mas ativa processos, né, da tomada de decisão e faz com que a pessoa, quando tem um olho lá, seja mais honesto. Então, com base nesses, fui atrás um pouco desses estudos da economia comportamental sobre comportamento no trabalho. Então, o que determina comportamento no trabalho? Intervalo de tempo entre esforço e reconhecimento. Então, você tem que, entre o que a pessoa fez e o que ela é reconhecido, tem que ter um intervalo curto. Então, essas avaliações de desempenho que a gente faz uma vez por ano, e na maior parte das organizações públicas, uma vez por ano, vem aquele formulário de avaliação de desempenho, ele tem um impacto muito pequeno, porque ninguém vai se comportar hoje muito bem esperando o reconhecimento que vai vir daqui a um ano. As diferenças individuais importam, né? Eu gosto muito de dar o exemplo também na minha equipe, surgiu uma oportunidade de uma viagem a trabalho. E eu ofereci para a pessoa que estava mais, era uma viagem para a Colômbia, ofereci para a pessoa que estava dentro do projeto, né? E a pessoa não quis. Ela falou, olha, Mari, eu não quero, porque eu tenho filho pequeno, se você puder me liberar. Ficou até constrangida de dizer que não queria. Aí eu ofereci para a segunda pessoa mais envolvida no projeto. Aí a pessoa, que no caso não tem filho pequeno, ela falou assim, Mari, detesto viajar a trabalho, não quero, não sei o quê. Eu achando que estava dando um super prêmio, né, para a pessoa poder fazer uma viagem internacional. Aí não quis. Aí fui oferecer para uma terceira pessoa, né, falei, vou na ordem da justiça aqui, dos engajados no projeto, que era uma pessoa que tinha filho pequeno, falei, não vai querer, nossa, essa faltou me beijar meus pés, ficou feliz da vida, agradeceu e tudo mais. Então, por que eu trago esse exemplo? Porque as pessoas são diferentes, né?
E então a gente via até, inclusive, nesse evento aqui, a gente falou muito de experiência do usuário externo, né? Experiência do nosso cliente, experiência do cidadão, mas a gente desconsidera, às vezes, a experiência do servidor. E quer que as pessoas se comportem de forma igual, ou que se comportem e desempenhem bem, única e exclusivamente porque elas têm estabilidade no emprego. Seria lindo, seria maravilhoso, seria justo, mas na prática não é o que acontece, as pessoas são diferentes. E a gente tem que considerar também essas diferenças individuais. Empoderamento, né, quando a pessoa participa da tomada de decisão, ela costuma ter um desempenho muito melhor. O setor público ainda é muito hierárquico. A tomada de decisão, às vezes, ela se dá de forma muito de cima para baixo, muito top-down, se dá por critérios políticos e não técnicos. Então, às vezes, você é um especialista técnico, está vendo que uma decisão está sendo tomada de forma errada, e isso, sim, também impacta no desempenho. Percepção de justiça, né? A gente tem aí diferentes carreiras, diferentes, às vezes 2, 3 carreiras trabalhando no mesmo organização, recebendo salários diferentes, um terceirizado, um temporário, um sem vínculo, um da carreira X, um da carreira Y, né? Então, às vezes a pessoa fala assim, olha, eu até não acho que eu ganho mal, acho que eu tenho um bom salário perto do país, né, olhando para a situação do país, mas eu poderia estar fazendo a mesma coisa numa outra organização ganhando o dobro. Então, as pessoas têm esse sentimento de injustiça. Um retorno claro no seu investimento em aprender novas habilidades, ou usar novas tecnologias, né? Por que esses modelos de competências muitas vezes não funcionam? Porque as pessoas falam, tá, eu vou lá, vou fazer um curso, vou aprender uma coisa nova e vou usar para quê? E isso é uma coisa muito legal, que eu vou falar um pouquinho também, que como a inovação, ela dá um retorno muito claro, né, para você aprender uma nova tecnologia. Porque você não parte da tecnologia ou da habilidade, você parte da demanda, né? Parte da necessidade. Então, isso é muito legal. Melhoria de comunicação, é óbvio, né? Mas eu tenho visto agora, por exemplo, nesse momento da pandemia, que muita gente teletrabalha, a comunicação tem sido, assim, muito fundamental. Uma das coisas mais difíceis que eu estou vivendo é a questão da comunicação, porque não é tão tranquilo você fazer uma comunicação online com a mesma qualidade que você faz no presencial, né? Políticas de bem-estar e saúde mental no trabalho, que as pessoas acham que isso é uma bobagem, né? O bom profissional, ele separa o trabalho da vida pessoal, só que na prática não é verdade, né? As nossas questões pessoais, elas impactam, sim, no nosso desempenho, na nossa entrega, e você querer separar o trabalho do pessoal, isso é bobagem, porque o afeto não trabalhado, ele acaba gerando mais prejuízos, né? Não adianta você querer que uma pessoa que está passando por uma doença na família, ou por um divórcio, algo do tipo, que ele tenha o mesmo desempenho, né? Ou você desconsiderar aquelas questões. A gente tem que trabalhar o que esses estudos experimentais têm mostrado também, que liderança, gente, é muito fundamental. As pessoas se acham líderes natos, né? A maioria das pessoas, não, eu sou um líder nato. Claro que tem características de personalidade que favorecem a liderança, mas há sim metodologia de liderança, há sim mecanismos de você aprender como ser um bom líder, né? De como você gerenciar um time. Inclusive, eu acho que isso deveria ser condição para a ocupação de cargos gerenciais no setor público, que hoje não é, né? A gente fica lá na ENAP ralando para tentar capacitar gerentes, sendo que a pessoa deveria ter recebido essa capacitação antes de se tornar, né? Então, muita cooperação, reconhecimento, foco nas pessoas, trabalhar muito esse sentido de realização, né? E organização das relações de trabalho, tudo isso são coisas que a literatura e os experimentos têm trazido, de que são coisas importantes para melhorar o desempenho. Então, acho que a gente tem que abrir mão um pouco desse olhar de vamos punir as pessoas e gerar medo, e com isso elas vão se desempenhar melhor, e buscar outros mecanismos de engajamento dos servidores públicos, né? E esse sentido de realização no setor público, ele é muito maior do que no setor privado, muitas vezes, né? Porque você consegue, inclusive os estudos do Public Service Motivation, que tratam justamente essa motivação do servidor público, eles mostram isso, né, que você consegue gerar um sentido de realização muito grande. Então, por que a gente não investe nisso, né? E a inovação tá aí para isso, né?
Vejo muito a inovação como uma alternativa de gestão de pessoas. Você focar equipes na busca pela inovação é muito motivador, porque a inovação ela é condição de sustentabilidade, de crescimento econômico, de melhoria de gestão, e as organizações que adotam essas práticas inovadoras, elas têm mais propensão a ter servidores comprometidos e com maior desempenho, né? E eu tenho visto isso, assim, as pessoas que trabalham com essa agenda de inovação, elas são muito engajadas, elas são muito comprometidas, porque têm um senso de realização. E quando é no setor público, você ainda está inovando para melhorar a vida das pessoas, né, da população na ponta. Então, tem um sentido de cidadania ali que é muito grande. Mas por onde que eu começo, né? As pessoas sempre falam, tá bom, Mari, tudo isso que você falou, concordo, tem toda essa confusão, mas por onde que eu começo? A gente tem falado muito lá na ENAP, trabalhado muito com as competências de liderança para inovação da OCDE, né? Então, a OCDE tem algumas competências chaves para a inovação no setor público e que a gente tem trabalhado muito com elas no G9. Então, a primeira delas é a iteração, que é a gente falou muito aqui, né, nesse evento sobre esse desenvolvimento ágil, incremental, experimentar. Por que não experimentar uma política pública antes de soltar ela na ponta, sabe? Por que a gente não faz um teste pequeno, rápido, e não percebe se aquilo está certo, se está errado, se faz sentido para aquele público-alvo, para aquele cidadão que vai ser atendido, né? Então, às vezes, gente, é uma coisa tão simples, sabe? Que você pegar, sei lá, vamos soltar aqui, a gente está falando muito de tecnologia, né? Vamos soltar um portal. Qual necessidade que esse portal vai atingir? Porque às vezes pode ser um portal lindo, moderno, bacana, intuitivo, e que não vai atender nada, que não vai gerar valor nenhum. Então, assim, vamos conversar com a população, com o público-alvo desse portal, vamos conversar com o público-alvo desse aplicativo, que tipo de valor público que a gente está agregando, né? E vamos testar pequeno, às vezes a gente faz teste em papel mesmo, teste com protótipos simples, né? E para evitar que se gaste, eu falo no governo federal, a gente sempre, tudo que a gente vai fazer são milhões, né? Milhões de pessoas afetadas, milhões de reais. Então, se a gente consegue testar pequeno e gasta pouco para fazer essa interação nos processos de políticas públicas, pode ter um ganho gigantesco lá na frente. Outra competência que o servidor público foge, mas que é muito fundamental, na área de gestão de pessoas, então, é crucial, é a alfabetização em dados, né? Então, a gente tem que entender de dados, a gente tem que fazer política baseada em evidências, coletar, fazer comunicação adequada. Eu lembro que eu tinha um aluno da pós, a ENAP tem uma pós em gestão de pessoas, né? E um dos alunos, eu fui professora numa das primeiras disciplinas, e encontrei com ele quando ele estava lá na fase final já, né, do TCC, ele, eu sou da área de gestão de pessoas, para que eu tenho que pesquisar? Aí eu falei, não fala que você foi meu aluno, né? Imagina, a gente não pode tomar decisão mais, não cabe, não faz sentido, com tanta capacidade que a gente tem, da gente ficar tomando decisão com base na intuição só, né? Com base só na nossa experiência. Não é que a gente vai abrir mão da nossa experiência, mas a gente já tem muito demonstrado que a nossa capacidade cognitiva, ela é limitada, né? Então, partir do olhar para as evidências, para a coleta de dados, como que a gente comunica esses dados, é muito importante. Outro ponto, foco no usuário. Coisa complicada para o servidor público, gente, é olhar para o seu usuário. A gente vê isso no dia a dia lá no Genova. A maioria das organizações, porque o Genova, o que a gente faz? A gente trabalha com projeto de experimentação para os demais órgãos de governo, né? A gente não é um laboratório para a ENAP só. Então, a cada dia a gente está com um projeto diferente, com uma organização diferente, com uma agência reguladora, com um ministério, né? E como que o governo não olha para o seu usuário da política pública, né? Então, assim, sempre quando eles chega assim, olha, a gente pensou em implementar essa solução. Eles sempre têm uma solução linda, maravilhosa, perfeita, mas a gente queria fazer ela de forma inovadora. E aí a gente fala assim, tá bom, mas o que teu público-alvo acha? Quem é o público? Às vezes nem sabe quem é o público daquela solução. Quem é o usuário dessa política pública, né? Vamos ouvir esse usuário, vamos entender a dor dessa pessoa, né? Até para a gente poder gerar empatia e gerar uma solução que realmente atenda essa pessoa lá na ponta, né? E às vezes a gente quer comunicar algo de forma inovadora e a gente percebe que o problema não é como a gente comunica, mas é o que a gente comunica que está errado, né? Às vezes o próprio modelo que a gente faz é muito complexo,
linguagem, é complicada, né? Na palestra anterior a gente estava falando aqui sobre linguagem simples, às vezes a linguagem não atende, né? Esses dias, conversando com uma pessoa de um projeto que chegou, uma juíza, e ela falou assim, nossa, eu perguntava para o meu usuário lá, né, para o beneficiário do segurado especial, qual o seu estado civil? E a pessoa não entendia, né? Qual que era o estado civil? O que é isso? E aí, as áreas de gestão de pessoas ou de compras, às vezes, gente, você já ouviu os gerentes, os dirigentes, já viram a necessidade? Não, a gente fica tentando sensibilizar. Ai, eu fiz um negócio super legal, agora vamos sensibilizar para o pessoal adotar. Mas se fosse tão legal assim, se resolvesse mesmo a vida dessas pessoas, se agregasse valor para o trabalho delas, elas precisariam ser sensibilizadas, né? Elas já usariam. Então, inverter essa lógica, mas é tão difícil. Curiosidade, né? A gente tem que ser muito curioso, buscar novos caminhos, beber, sim, do que está sendo feito no setor privado, beber de outros países, né? Isso também foi muito falado aqui nessa semana. Deixar de ser a geração Barça, né? Eu falo que a gente, o pessoal aí da minha geração para trás, ou um pouquinho para frente também, a gente é aquela geração que o conhecimento estava na enciclopédia ou estava no professor. Então, para eu poder ter um conhecimento, para eu fazer um trabalho da escola, eu tinha que sair de casa, ir para a biblioteca, pegar uma enciclopédia, né, e buscar ali no índice, ali estava o conhecimento. E isso está muito impregnado ainda na nossa cultura, sabe? Essa cultura Barça que eu falo. Eu lembro quando os meus pais compraram a enciclopédia Barça lá para casa, ai, que maravilha, né? Facilitou tanto a vida, não precisava ir para a biblioteca à tarde. Mas isso acabou, né? Isso morreu. Então, assim, eu vejo muitos servidores públicos ainda se ancorando nisso. Ah, mas a minha organização não me deu um curso. Como é que a minha organização quer que eu faça isso? Se eu ainda não tive o curso disso? Ai, nossa, mas eu vou ter que aprender a mexer em tantas plataformas. Gente, se a gente quer inovar, a gente tem que ser curioso, a gente tem que buscar novos caminhos. E não tem essa coisa, mas eu estou velho, mas eu não aprendo. Isso é mito, sabe? A gente sempre pode aprender, a gente sempre pode buscar novas coisas. Narrativas, né, também é uma coisa que é uma outra competência importante. Hoje, a gente saber contar uma jornada, contar os benefícios, contar uma história, né? Não dá mais para ser aqueles textões, aqueles relatórios burocráticos que a gente mandava, né? Aquele juridiquês que a gente adora. Né? Hoje tem que ser linguagem simples, tem que fazer sentido. Então, isso também é uma competência importante. E essa última competência que a gente traduziu como desafio, mas a palavra melhor é insurgência. Só que o servidor público, quando você fala insurgência, a gente já arrepia, né? Porque a gente tem que seguir a lei, tem que estar conforme a lei, mas às vezes a gente tem que, inclusive, inovar, mudar a lei. Às vezes a inovação passa por uma mudança do normativo, né? Porque a gente faz política pública assim, bora fazer o normativo. Aí depois a gente fica tentando encaixar a política pública naquele normativo. E quando você começa a fazer a política pública pela necessidade do cidadão, você às vezes percebe que aquele normativo não faz o menor sentido, né? Então a gente tem que sim questionar os modos tradicionais, fazer alianças, trabalhar com outros parceiros, trabalhar com o setor privado não é fácil, né? A gente tem muito medo, muita resistência, mas a gente tem que construir formas seguras, né? Que não bote o servidor em risco, lógico, mas que a gente consiga trabalhar com esses outros parceiros, né? A gente criar essa cultura aí de inovação, né? Onde a gente possa ter equipes multidisciplinares, espaços para criatividade, lideranças, aprender novas abordagens. Eu gosto muito desse panorama do NEST. O NEST é o Laboratório de Inovação do Governo do Reino Unido. Eles fizeram todas essas abordagens novas de inovação. Você vê que tem o espaço da tecnologia ali embaixo, que nem é o espaço maior, né? Quando a gente pensa em inovação, normalmente a gente já pensa assim, tecnologia. Mas tem toda uma área de inteligência, toda uma área de solução, de talento, né? De pessoas que a gente pode beber, e tem um mundo de possibilidades. A gente tem trabalhado muito lá no Genova e na ENAP com o design, que você vê que está no central ali, né? O design centrado no humano, o design de serviços, o design thinking, né? Porque essas tecnologias, essas metodologias, esse olhar de design para as coisas, eu acho que traz um capital importante para os servidores públicos. Então, a gente tem estudado muito sobre isso, né, e tem tentado usar parte dessas abordagens no nosso dia a dia para gerar melhores soluções para o setor público. Então, assim,
é um desafio grande. Eu acho que é uma das áreas mais normatizadas e engessadas que eu conheço, é a área de gestão de pessoas, né? É muito presa ali a área de recursos humanos, mas gestão de pessoas é uma função de todo mundo que trabalha com equipes. Se você tem uma equipe de trabalho, você é um gestor de pessoas, e você tem que ajudar a desenvolver essas competências, ajudar a criar significado, melhorar a gestão de pessoas, ampliar a capacidade de implementar políticas públicas para o atendimento ao cidadão. A gente tem que entender isso, tem que parar de ficar fazendo política e prática pro forma, sabe? Aquela política, mas para poder dizer, fizemos um sistema de avaliação de desempenho, fizemos um sistema de gestão por competência. Qual a política pública que você impactou? Qual foi o aporte que você deu para o pessoal que está ali na linha de frente com a área, sabe, com o cidadão, resolver o problema do cidadão? É isso que a gente tem que buscar, né? Qualquer servidor público tem que ter isso como meta. E eu tenho muita convicção que essas metodologias de inovação, elas trazem ferramentas muito importantes para as melhorias, né? A gente precisa buscar, aprender, se apropriar, ter coragem de inovar, e aí sair daquela olhada assim, bora fazer uma avaliação de desempenho agora toda tecnológica, cheia de figurinha. Não é isso. Abre mão, esquece a avaliação de desempenho e pensa no desempenho, na entrega. Qual que é a dor das pessoas, qual que é a dor do servidor, o que dificulta ele fazer essa entrega e como que eu posso ajudar essa pessoa a fazer essa entrega, né? Eu gosto muito de contar uma história que no meu primeiro emprego foi numa empresa pública e eu fui trabalhar na área de avaliação de desempenho. E aí eu fui para uma empresa de energia elétrica, e eu fui lá para a região norte do Brasil, né, no interiorzão lá, numa termoelétrica, fazer lá a pactuação de plano de desenvolvimento depois da avaliação de desempenho. E quando eu cheguei lá, né, a gente tinha aquele sistema maravilhoso, 360 graus, tudo lindo, não sei o quê. E uma pessoa, o gerente da regional, me falou o seguinte, falou, Mário, é o seguinte, você pode fazer isso aqui, mas o meu problema, o que eu enfrento aqui, é um alto índice de suicídio. Eu tenho muito suicídio aqui entre os meus colaboradores. Por quê? Porque era uma companhia de energia elétrica, então muitos engenheiros, então uma população organizacional muito masculina, numa região muito isolada, então era um lugar onde eles não conseguiam constituir família, né, e acabava que eles ficavam muito isolados, muito solitários, e eles tinham um índice alto de suicídio, e isso que estava detonando com as entregas, né, com os problemas que eles viviam. Quer dizer, para aquele contexto, o que eu fui fazer lá não fazia o menor sentido, mas eu, como psicóloga e como uma pessoa da área de gestão de pessoas, eu poderia ter colaborado, né? Então, talvez para aquela organização, para aquele nicho daquela organização, a solução não era um sistema de avaliação de desempenho e metas, né, e prazos, porque isso eles sabiam fazer. Lá era tudo tão normatizado, era tudo tão plugado uma coisa na outra, que esse não era o problema que eles estavam enfrentando. Eles estavam enfrentando um problema emocional, afetivo, que precisava ser visto e que estava invisível para a área de gestão de pessoas. Então, eu recém-formada, né, aquilo me tocou profundamente, mas eu não consegui fazer nada. Mas hoje eu vejo o quanto que a gestão de pessoas precisa se reinventar, sabe? A gente tem que abrir mão um pouco dessas nossas crenças de que esses métodos que a gente vai fazer... Não estou jogando tudo fora, tá, gente? Mas eu acho que a gente tem que criar coragem de fazer coisas mais adaptáveis para a nossa realidade. O brasileiro, ele é colaborativo, ele é parceiro, a gente gosta de trabalhar junto, a gente é criativo. Então, por que a gente não bebe disso, ao invés de a gente ficar tentando se enquadrar nesses modelos aí norte-americanos e tudo mais, né? Então, a gente tem buscado esses valores, são os valores do laboratório, mas eu acho que tem que ser valores para o setor público, né? De qualquer coisa que a gente for fazer, a gente tem que entender qual o valor público que está sendo gerado, porque senão é gasto de dinheiro, é gasto de energia, é gasto de tempo. Se não está gerando valor público para ninguém, por que a gente vai fazer isso, né? Só para mostrar, para ter um número bonito para mostrar no final? Tem que experimentar, ter coragem de experimentar, errar, atuar em rede, atuar com outras pessoas, né? A gente tem um prêmio de inovação lá da ENAP, e a maioria dos premiados só atua governo com governo. Por que a gente não pode começar a trabalhar com outras organizações? Muita empatia e foco no usuário, né?
E esse olhar para o usuário ele é fundamental. A abertura ao risco, porque não é muito difícil no serviço público, mas a gente tem que ter coragem para poder mudar as realidades, né? Proatividade e colaboração. Então, esses são valores importantes, e principalmente a gente tem que formar as nossas lideranças. E aí não estou falando de curso, não, viu, gente? Estou falando de competências principalmente atitudinais, esses valores de empatia, de se colocar no outro, aquela liderança que se põe a serviço de uma equipe, sabe? Ela é muito fundamental, e eu acho que sem isso a gente não consegue inovar. A gente pode ter a maior tecnologia do mundo, banda, rede, não sei o quê, mas se a gente não tiver boas lideranças, pessoas que consigam engajar, levar o time para frente, de fato a gente não vai caminhar. É uma florzinha aí no nosso deserto, mas eu acho que é possível e é necessário. Então, esse acho que era um pouco o que eu queria falar aí, acho que a gente